Você que acompanha o nosso noticiário aqui, ouve sempre falar em emendas parlamentares. A gente começou falando de emenda parlamentar do Congresso Nacional, depois tem aquelas de comissão que foram vetadas ou que estão sendo discutidas. Aí tem nas Assembleias Legislativas, tem emenda também, essas emendas do orçamento, e tem também nas câmaras municipais as tais emendas e vai por aí afora. Bom, com isso, logicamente, o volume de dinheiro é muito grande, né? Só para ter uma ideia, essas emendas parlamentares chegam a 9 bilhões e meio de reais e agora chegou uma nova forma de emenda parlamentar, que é ainda chamada emenda PIX. Emenda PIX? O que significa emenda PIX? Quem está aqui conosco é o Guilherme France, gerente de pesquisa da Transparência Internacional aqui no Brasil. Guilherme, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Guilherme, o que é exatamente uma emenda PIX? Até agora o PIX aqui era para pagar coisinhas. Como é que é isso aí? Bom, a nomenclatura emenda PIX, ela surge na imprensa, né, para explicar, como a imprensa sempre faz, para explicar de forma mais simples um fenômeno que surge aí no direito brasileiro. Originalmente, quando a União fazia um repasse para o município, para o Estado, por meio de emenda parlamentar, essa emenda, né, era realizada, executada por meio de uma transferência com finalidade específica. Isso significava que o município ou Estado que era beneficiado por essa emenda, ele precisava assinar um convênio ou um instrumento semelhante que determinava ali quais eram as regras para a aplicação daquele recurso e que tinha, logicamente, alguns requisitos para que aquele recurso fosse efetivamente transferido. Então, essa era originalmente a forma de execução das emendas parlamentares. Em 2019, surge a emenda por transferência, a emenda parlamentar executada por transferência especial, que é a emenda PIX, que é uma modalidade de transferência direta. O ente, né, que vai beneficiar, seja a União, seja o Estado, no caso das emendas parlamentares estaduais, transfere os recursos diretamente aos municípios ou aos estados, no caso da transferência das emendas parlamentares federais, e esse município ou esse ente beneficiado pode gastar esse recurso de forma muito mais livre e com muito menos controle. Agora, Guilherme, isso de certa forma dificulta um plano de governo? Eu imagino que um plano de governo você tem que saber qual é o orçamento que você tem para gastar, tem uma visão sistêmica. Quando você começa a criar emendas, você não quebra essa visão sistêmica? Primeiro, porque não vai ter tanto dinheiro para bancar. E segundo, que vai para determinadas atividades, muitas vezes muito específicas e que não corresponde a um planejamento maior. Essa é a lógica original do orçamento público no Brasil, Heródoto. Por isso que o executivo era o ator protagonista na definição das prioridades orçamentárias. A partir da possibilidade, né, e da previsão que, pelo menos em teoria, o executivo tem a capacidade de fazer uma avaliação técnica e objetiva das necessidades do Estado e da população, avaliando quais são as necessidades de saúde, educação, transporte, segurança, ele vai fazer uma definição de quais são as políticas públicas mais adequadas para cada uma dessas necessidades. E vai poder alocar os recursos, principalmente, no sentido de reduzir as desigualdades regionais, que, como você sabe, no Brasil, são escancaradas. Conforme o Poder Legislativo ganha proeminência, né, ganha protagonismo na distribuição desses recursos, essa lógica fica invertida. E repare, a gente não está aqui questionando o conhecimento que o legislador tem em relação à realidade local. Nós sabemos que os legisladores, sejam deputados federais, senadores, deputados estaduais, conhecem muito bem as suas bases e onde as necessidades estão. No entanto, eles têm uma visão recortada dessa realidade e buscam beneficiar justamente as suas bases eleitorais, o que é natural e esperado dentro da política. Isso, no entanto, não coaduna, né, não corresponde com a lógica que a gente vinha discutindo e que você mencionou de distribuição dos recursos de acordo com as necessidades técnicas e objetivas identificadas pelo Poder Executivo. Então, o que a gente vê hoje, no âmbito federal, por exemplo, são mais de 40 bilhões dedicados a emendas parlamentares. E isso corresponde, parece
pouco se você pensar em relação ao orçamento da União, mas isso corresponde a quase 1/5 da capacidade de investimento da União, ou seja, aquele recurso discricionário que a União pode, de fato, alocar de acordo com as suas preferências, de acordo com seus entendimentos de necessidade. O restante, a grande parte do orçamento, como você sabe, está aí preso em cargos sociais, pagamento de dívida, pagamento de salário de pessoal. Então, hoje já é uma parcela considerável do orçamento da União que está distribuído, que deve ser alocado por meio de emendas parlamentares que não seguem necessariamente esses critérios técnicos. Perfeito. Guilherme, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado. O Guilherme França é gerente de pesquisa da Transparência Internacional Brasil, conversando então um pouco conosco a respeito dessas emendas, né? Como é que elas funcionam, como é que elas chegam até a população, afinal de contas, todo dia nós falamos aqui do impostor. Quanto é que está o impostor agora, Robson? Dá para ver quanto é que nós pagamos de imposto aí agora ou não? Porque essas emendas vão sair de algum lugar, sai do nosso bolso, mas do nosso bolso está aqui, ó, 1.174 bilhões de reais, segundo a nossa capivara. 1.174 bilhões de reais que a gente paga de impostos que são divididos, né, dessa forma que o Guilherme acabou de explicar para a gente.